Crianças, vamos para nossa aulinha trabalhando carta de leitor e hoje a nossa proposta lendo matérias jornalísticas em que o leitor ele assume um papel participativo. O que é assumir aí um papel de leitor participativo? Quando a gente lê um texto, a gente toma posse daquilo que é tratado na matéria, nessa matéria jornalística. Então, eu me oriento, eu absorvo as informações ali contidas, aquilo que vem se discutindo sobre o assunto. Quando, então, eu leio, eu simplesmente estou ali passivamente recebendo as informações trazidas através da leitura. Apenas leio e absorvo. Mas quando eu, além de ler e absorver as informações contidas na matéria, trazidas ali pelo texto, eu tomo uma atitude ativa nesse sentido. Eu apenas não desejo, ou eu não desejo apenas ler e tomar posse daquilo que está trazendo a matéria, conhecer, ficar sabendo, mas eu desejo manifestar a minha opinião a respeito desse acontecimento, desse fato importante noticiado. Quando então eu tenho esta postura, de emitir a minha opinião, de também colocar ali o meu conhecimento a respeito daquilo que está ali posto na matéria, dizer algo sobre o assunto tratado, eu me coloco numa postura de participação, ou seja, eu, além de leitor, que estou ali lendo passivamente, mas eu me torno ativo no sentido de participar daquela discussão, dessa discussão posta aí pelo assunto que está acontecendo, que a matéria vem trazendo para nós, leitores. Então, nesta postura ativa, eu estou aqui assumindo um papel de leitor participativo, aquele que participa dessa comunicação através dos textos. Ou seja, eu recebo através do texto, ali escrito, que é a matéria, aquilo tudo que diz respeito ao assunto, mas também eu escrevo um texto me colocando, sobre esse assunto, de acordo com o meu entendimento, de acordo com as minhas opiniões a respeito, de acordo com as considerações que eu possa fazer, se eu sou conhecedor daquele assunto ou se eu tenho algo a acrescentar, a expor aí nessa discussão. Então, desta forma, eu estou participando dessa discussão. Eu estou aqui expressando, levando a demais pessoas e para o portador do texto aquilo que eu tenho como contribuição, seja para elogiar, para criticar, para expressar opinião favorável ou desfavorável, considerações que eu tenha a respeito para acrescentar algo. Então, isso tudo torna-me um leitor participativo, aquele que não somente lê a matéria quieto, passivamente, mas que também se coloca aí expressando, as ideias e fazendo aí ampliar esse círculo sobre a discussão de uma determinada matéria que traz um determinado assunto. Nesse ponto aqui, vamos ler a matéria proposta aqui inicialmente para o nosso trabalho e depois vamos refletir a relação da matéria apresentada aqui, que foi publicada no jornal Notícia em Dia, e a postura leitora de um participante, ou seja, a postura de um leitor que assume o papel participativo, que também se coloca a respeito, E se coloca, lógico, escrevendo para ou a redação do jornal, para o editor, para o autor da matéria. Aí nós vamos, escolher diretamente a quem nós precisamos nos dirigir, tá bem? Então, vamos lá para a leitura. Às vezes a tia Vilma me engasga um pouquinho, porque a letrinha tá muito pequena aqui para minha leitura, tá bom, crianças? A notícia é a seguinte. Vamos lá para a data de publicação, que é São Paulo, 23 de outubro de 2019.
O óleo chegou ao mar. Esse é o título da matéria publicada. E essa matéria foi publicada onde? No jornal Notícia em Dia. Nas últimas semanas, surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Foram recolhidas nesse último final de semana, em 6 praias pernambucanas, 20 toneladas de óleo que atingiram uma grande extensão da costa. Esse caso foi considerado pelo Ministério Público Federal como o maior desastre ambiental da costa brasileira já registrado. Ainda não foi identificada a causa desse desastre, porém, as autoridades afirmam que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também as consequências. Nessa tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. Segundo Otávio, um morador que vive próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outros. Essa ação mostra o compromisso da população com medidas a favor do meio ambiente, acrescentou Otávio. Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, acarretando assim consequências também no mercado turístico. Veja que a matéria vem trazendo a notícia de um fato que é o derramamento de óleo em alto mar na costa brasileira, na altura de Pernambuco, que essa mancha de óleo chegou até a costa, até as praias, lógico que causando danos para a vida marinha, para o meio ambiente e também para o turismo, ou seja, acarretou danos tanto ambientais como econômicos, porque as pessoas que vivem ali, que trabalham oferecendo seus serviços e seus produtos para os turistas, ficaram ali sem ter para quem vender os seus produtos. Então, olha que nós tivemos aí danos tanto ambientais como econômicos. Só um minutinho, crianças, estou aqui voltando. Então, vamos agora para a leitura da carta de um leitor, a partir da leitura que ele fez da matéria publicada que nós lemos anteriormente. O óleo chegou ao mar. Então, ele está fazendo referência à matéria que ele leu. Então, quando eu escrevo uma carta de leitor, eu me refiro qual é o assunto que eu estou aqui sendo movido a participar, né? A escrever a respeito. Então, o óleo chegou ao mar. Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, as quais já até visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente. Porém, não concordo com a ação da população. Esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Carlos Almeida, Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos a carta do leitor Carlos Almeida, que é do Rio de Janeiro. Então, olha só, ele faz referência ao assunto, a carta ali, que é... deixa eu só pegar o pincelzinho aqui, que é, então, sobre o que
ele está escrevendo, que é essa matéria que foi publicada no jornal Notícia em Dia. E aí depois ele vem falando sobre o assunto, ele vem se colocando, ele coloca aqui, fazendo uma chamada, expressando uma opinião, como que é absurdo que o ser humano, ele não pensa, né, naquilo que ele faz, ele não se preocupa com as consequências das suas ações. Então ele está expressando aqui algo que ele sente, né, que ele fica triste com isso, que o ser humano, ele não está nem aí para as coisas, sem pensar aí nas consequências que isso pode acarretar nas ações que ele realiza. Então esse é um fato aí que ele vem considerando, é uma consideração que ele faz a respeito. E depois ele vem falando que as atitudes do ser humano, que não pensa naquilo que faz, promove aí danos e horror para o meio ambiente. Quer dizer, horror, trazendo mortes, prejuízos, sofrimentos e aí uma porção de coisas. E depois ele vem emitindo uma outra opinião e junto com essa opinião ele vem fazendo crítica. Então vamos observar aqui. Porém, não concordo, é a opinião dele, ele não concorda com a ação da população. Ele não concorda que seja a população que deve ir lá despoluir ali o ambiente, retirar ali as manchas de óleo, cuidar dos animais, fazer aqui uma busca, né, para a retirada daquele material que está ali contaminando o meio ambiente. Ele coloca: esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Então, olha a opinião crítica dele. Ele está argumentando. Por que ele não concorda que sejam as pessoas, a população que deve fazer isso? Ele está colocando o porquê. Porque essa responsabilidade é do poder público. São dos agentes que são ali responsáveis para realizarem o trabalho público, que se refere aos cuidados com o meio ambiente, as atividades em proteção, né, e de limpeza quando necessárias. Quer dizer, isso é do poder público, pessoas que têm ali essa condição para fazer isso. Eles estão inseridos aí nesta função para realizarem isso em nome da população. Tanto que eles são investidos de cargo público. E também ele vem colocando que os que causaram esse dano, ou seja, aqueles que fizeram com que essa situação ocorresse, que esse dano viesse aqui para destruir a natureza. Então, trazendo aí sofrimento, morte, sendo um dano irreparável. Então, quem é o culpado? Quem provocou? Quem causou isso? Que deve, então, despoluir, não é a população que vai ali voluntariamente, que não contribuiu para que isso existisse. Então ele está argumentando. A opinião dele é que não deve ser a população, né, normal, civil, voluntária. Deve ser aqueles que são responsáveis, que têm ali a responsabilidade para fazerem isso, e também aqueles que foram os causadores. Esses deveriam sim agir para despoluir o meio ambiente. Então a gente percebe aqui que ele vem dando a opinião e ele vem justificando a sua opinião. Essa justificativa, ela vem através do seu argumento. Por que eu penso que não é a população que deve promover essa limpeza? Porque eu considero que o poder público é investido dessa função. É para isso que existe cada cargo público, para agir nas necessidades em nome da população. E também aquele que é o responsável, que deve sim, ele deve agir e realizar aí a limpeza e a despoluição do meio ambiente. Então aqui nós temos isso que está representado no quadro aí que nós vemos a seguir. Neste quadro nós temos os aspectos favoráveis ao tema. O que é favorável ao tema? O que é o tema? O derramamento de óleo ao mar, ou seja, o óleo que estava no mar, que afetou as vidas marinhas e que chegou até a praia, trazendo prejuízo para as pessoas que vivem do turismo. Então, olha as consequências, são danos, né? Tanto ambientais gravíssimos,
como econômicos, porque as pessoas que vivem dessa atividade turística, elas estão impedidas de vender os seus produtos ou de prestarem os seus serviços. Então, a gente vai ver aqui na notícia e na carta qual é o aspecto favorável com relação ao tema que é o derramamento de óleo aí no Mar do Nordeste, no mar lá na altura de Pernambuco, né? Então, o que é favorável? Que postura é favorável aí nesta situação, nesta ocorrência? Por que é favorável, né? E depois, qual é o aspecto contrário? O aspecto que não é favorável, que é contra. O que aconteceu aí que é contrário a esse assunto? Sobre a questão desse derramamento de óleo, dessas manchas de óleo aí que chegaram ao mar. O que é ruim? O que foi como consequência ruim sobre esse fato? Tá certo? Sobre essa ocorrência. Por que é ruim? Então, veja bem, o que a Tia Vilma vai pedir aqui para vocês? Seríamos para que nós discutíssemos juntos, que fizéssemos um levantamento sobre aquele aspecto que é favorável, sobre a ocorrência. Eu vou analisar o que aconteceu, o fato. O fato é o derramamento de óleo, esse é o fato. Analisando este fato e as suas consequências, o que foi algo favorável que eu posso observar aqui, né? Com relação a esse fato, a essa ocorrência. Por que é favorável? E depois, vamos olhar e observar o que é desfavorável, o que é contrário com relação a esse fato, o que é ruim nesse acontecimento. E qual argumento que eu posso colocar aqui dizendo que esse é um fato ou é um aspecto contrário, que é prejudicial, que é ruim, que não foi bom. O que aqui que eu posso argumentar, que eu posso justificar sobre o que eu estou dizendo que não foi bom, que foi contrário aí com relação a esse acontecimento. Crianças, eu gostaria muito de estar discutindo com vocês, de estar puxando vocês para o pensamento, mas infelizmente isso não está sendo possível e eu conto com o interesse, boa vontade de vocês em buscarem fazer isso da melhor maneira, para que depois a gente possa então realizar a correção daquilo que vocês pensaram, tá certo? Um grande abraço, bom trabalho!